Olá, pessoal! Hoje nós vamos entender um pouco sobre a diferença dos 4 porquês que nós temos na língua portuguesa, tá bom? Na pronúncia, na fala, é a mesma coisa, não existe diferença, mas na escrita e no sentido que cada um deles tem, existe sim. Então é importante a gente saber a diferença de cada um deles, principalmente quando vamos escrever, tá? Então, na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês. Eles são utilizados em ocasiões diferentes, mas é muito fácil se enganar em uma redação. Veja a diferença entre eles. Então, o primeiro porquê que nós vamos ver é o porquê separado e sem acento, tá? Então, a gente separa ele e não coloca acento aqui. Esse porquê separado e sem acento, ele tem 2 empregos diferenciados. Então, eu tenho 2 formas de utilizá-lo, tá? A primeira é a forma porque, é a sequência de uma preposição, o por, e um pronome interrogativo, que, e equivale a por qual razão, por qual motivo. Então, eu até coloquei de verde aqui para destacar, porque essas são 2 formas que eu posso substituir esse porquê separado e sem acento. Então, se eu conseguir substituir por uma dessas expressões e o sentido permanecer, então eu tenho certeza que é esse porquê que eu posso utilizar. Exemplos: desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. E por que você comprou este casaco? Então, aqui, nesse primeiro emprego do porquê, nessa primeira forma que a gente utiliza, é justamente quando eu tenho uma pergunta, seja ela uma pergunta indireta ou uma pergunta direta. Tá? Então, pergunta indireta é quando eu faço uma pergunta indiretamente, mas eu não utilizo o ponto de interrogação. Então, percebam que nesse primeiro exemplo é uma pergunta indireta. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Eu desejo saber. Então, é uma pergunta, só que estou fazendo ela indiretamente e por isso não preciso usar o ponto de interrogação. Já na segunda frase, no segundo exemplo, eu tenho uma pergunta direta, eu faço diretamente para a pessoa essa pergunta e por isso eu coloco o ponto de interrogação. Por que você comprou este casaco? Tá? Então, perceba o tom também que eu utilizo ao fazer essa pergunta, certo? Em seguida, eu tenho o segundo caso, né, a segunda situação em que eu posso utilizar esse porquê separado e sem acento. Há casos em que porquê representa a sequência de uma preposição mais um pronome relativo, equivalendo a pelo qual, ou também algumas de suas flexões, né? Singular, plural, feminino, masculino, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Então, cada uma de suas flexões, mas todas no sentido de pelo qual, certo? Então, no primeiro eu tinha por qual razão, por qual motivo, era uma pergunta. Agora eu tenho no sentido de pelo qual. Por exemplo, estes são os direitos porque estamos lutando. Poderia trocar facilmente pela expressão pelo qual. Estes são os direitos pelos quais estamos lutando. Claro que aqui eu preciso colocar no plural para concordar, né? Mas é nesse sentido. Outro exemplo, o túnel por que passamos existe há muitos anos. O túnel pelo qual passamos existe há muitos anos. Então, aqui também nesse sentido de pelo qual, tá? Agora eu tenho o porquê separado, mas com acento circunflexo ali no E, tá? Quando vier antes de um ponto, seja um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, o porquê separado com acento deverá vir acentuado e continuará com o significado de por qual motivo e por qual razão. Então, não confundam. Esse porquê separado com acento, ele vai ser parecido com esse primeiro porquê aqui, nessa primeira situação. Também no sentido de por qual razão, por qual motivo.
Porém, a única diferença que eu tenho é que esse daqui a gente vai utilizar sempre que eu tiver junto de uma pontuação, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Sabe por qual motivo? Sabe por qual razão? Então tem o mesmo sentido lá daquele porquê sem acento, mas como ele está aqui, ó, do ladinho do ponto de interrogação, eu vou colocar o acento circunflexo. Só por isso, tá? Sempre que eu tiver esse porquê no sentido de por qual motivo e por qual razão, do lado da pontuação, coloca o acento circunflexo. Outro exemplo, será deselegante se você perguntar novamente por quê? Perceba que aqui eu também tenho uma pergunta indireta, né? Também nesse sentido de por qual motivo, por qual razão. E como eu tenho do ladinho do ponto de exclamação, eu coloco acento circunflexo, tá? Então, a única diferença entre esse porquê separado e com acento, com esse primeiro caso aqui do porquê separado com acento, sem acento, aliás, a única diferença entre esses dois é que esse daqui eu só vou utilizar quando estiver do lado de uma pontuação. Ponto final, de interrogação, de exclamação, tá bom? Em seguida, o terceiro porquê é o porquê junto e sem acento. Esse daqui é utilizado como conjunção, tá? A gente já trabalhou as conjunções, esse porquê estava lá nas conjunções. Ele equivale ao pois. Lembra que o pois também era lá nas conjunções explicativas, né? O pois, porque. Então, eles vão ter esse mesmo sentido. Se eu puder substituir o porquê pelo pois na frase, então eu sei que vai ser esse porquê junto e sem acento, tá? Então, ele vai poder ter o sentido de pois, já que, uma vez que ou o como. Então, pode ter um desses sentidos aqui. E é aquele porquê que nós vamos utilizar em respostas. Se eu utilizo o porquê separado em pergunta, o porquê junto sem acento eu vou utilizar em resposta, quando eu vou explicar alguma coisa, no sentido de causa, tá? Então, por exemplo, não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Então, esse porquê é quando eu justifico, quando eu explico, quando eu respondo alguma coisa. E pode ser tranquilamente substituído pelo pois. Outro exemplo, não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Aqui eu posso substituir por uma vez que. Não vá fazer intrigas, uma vez que prejudicará você mesmo. Também poderia trocar pelo pois aqui. Não vá fazer intrigas, pois prejudicará você mesmo, tá? Então, sempre nesse sentido de explicação e de resposta. O último porquê, ele é junto, mas com acento circunflexo. Esse daqui, ele é bem diferente, tá? Não é nem de pergunta e nem de resposta. Esse porquê, eu vou dizer que ele é um substantivo e tem o significado de o motivo, a razão. Ele vem acompanhado de artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Por que eu vou dizer que ele é um substantivo? Porque um substantivo é a palavra que eu dou nome às coisas. E eu sempre vou ter um artigo, um numeral na frente. Por exemplo, a mesa, o caderno. Então, eu tenho um o, um a na frente. E esse porquê também sempre vai ter alguma coisinha aqui na frente. Ou um o porquê, um porquê, esse porquê, tá? Então, eu sempre vou ter alguma coisinha aqui na frente para indicar que é um substantivo, certo? E ele vai ser substituído facilmente pelas expressões o motivo ou a razão, certo? Exemplos: o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrado. Percebam que esse porquê eu tenho um o aqui na frente, que é um artigo. Então,
Como eu tenho esse o aqui na frente, eu sei que eu tenho que usar o porquê junto com acento. E ele pode ser substituído facilmente por o motivo. O motivo de não estar conversando é porque quero estar concentrada, certo? Claro que eu tenho outro porquê aqui na frase, mas é aquele que a gente tem aqui em cima da explicação, tá? É esse primeiro aqui que a gente está falando nesse exemplo. Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Um porquê, o porquê, esse porquê, tá? Então, sempre vai ter aqui um pronome, um adjetivo, um numeral na frente desse porquê. Aqui eu tenho no sentido de uma razão. Diga-me uma razão para não fazer o que devo. Ou também poderia ser um motivo para não fazer o que devo, tá? Então, esse porquê junto e com acento será sempre nesse sentido de o motivo e a razão. Eu coloquei, então, em cada um dos porquês sempre uma expressãozinha ali em verde para vocês fazerem a troca. Aí fica fácil identificar com certeza de qual dos porquês que nós estamos nos referindo, certo? Então, são 4, não confundam. Na hora de escrever, prestem atenção se você está fazendo ele bem separadinho, se está escrevendo bem junto. Eu percebo que muitos alunos acabam fazendo o porquê meio que de qualquer jeito na escrita, não dá nem para saber se é o junto, se é o separado. Então, isso faz diferença na hora de escrever, porque cada um representa um sentido diferente, é utilizado de uma maneira diferente, certo? Então, espero que tenham entendido, tenham esclarecido aqui a diferença dos 4 porquês e prestem bastante atenção de agora em diante a utilizá-los, tá? Para que a gente possa sempre ter clareza na nossa escrita, certo? É isso então, um abraço e até o próximo vídeo.